Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Leonardo Almeida, sou advogado em Portugal, também no Brasil, e esse é o nosso canal de mesmo nome, como você já sabe. Quem chegou aqui de paraquedas já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber notificações e já curte esse vídeo que é de extrema relevância para vocês, tá? Hoje eu estou aqui diretamente de Pai, em Chiang Mai, Tailândia, tá? Então um pouquinho por esse cenário diferenciado aí para vocês. Depois coloquem embaixo se vocês curtiram o novo cenário. Se não curtiram, coloquem embaixo. Explica pra gente aqui, dá uma dica se querem mais vídeos por aqui, se querem conhecer um pouco. A gente posta para vocês também, tá bom? É informação. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é nós vamos começar sobre os três principais tipos de visto para ir para Portugal. E esse vídeo tem duas finalidades aqui. A primeira é orientar aquele que vai fazer o seu processo de visto, que está escolhendo qual o melhor processo de visto ainda a ser feito, tá? E por outro lado, aquele que já escolheu o seu processo de visto, saber quais são os pormenores dele, quais são ali as vantagens ou desvantagens de aplicar para cada tipo de processo, tá? Então, esse é o tema principal do vídeo de hoje, então fica com a gente aqui, eu vou explicar tudo direitinho antes, não esquece de martelar o nosso like aí, sagrado, para que esse vídeo chegue para mais gente. O YouTube entende, o algoritmo entende, quando você coloca ali um like, quando você comenta, que esse vídeo tem uma certa relevância e que ele vai chegar para mais pessoas. Isso depende muito de vocês também ajudarem aqui na progressão do nosso canal, tá certo? Muito bem-vindos mais uma vez, todos muito bem-vindos, muito obrigado e vamos em frente. Então vamos lá, vamos começar do terceiro para o primeiro. Eu falei os três melhores tipos de processo de visto na atualidade para Portugal. Isso é importante frisar que a atualidade, esse vídeo é um vídeo de atualização de vocês. Quem já conhece o meu canal, que já tem mais de 4 anos no ar, sabe que tem vídeo lá atrás que inclusive inclui alguns tipos de vídeos que hoje não estão aqui nessa relação. Então, vou tratar com vocês aqui. Vamos lá. O terceiro visto, mais importante aí, principal, que hoje elegeria, indicaria para determinado tipo de cliente, seria o visto para procura de trabalho. Né? E por que eu indicaria esse visto? Porque esse visto ele tem uma conotação mais simples nos termos financeiros. Você pode fazer a comprovação financeira de uma forma muito mais simples, né? Você consegue demonstrar que você tem um valor em conta pequeno, normalmente ali um valor já temos hoje, né? Estamos aqui em maio de 2024, vamos falar sobre mais ou menos uns 15 mil reais. Se você comprovar em conta, você consegue aplicar para esse processo de procura de trabalho. Por isso ele é bastante simples, é um processo que você consegue conferir uma documentação que não é assim, vamos dizer, tão difícil de se preparar, e você consegue dar entrada no seu processo. Aí você comprova uma comprovação financeira pequena, você consegue aplicar e aprovar seu processo. A grande sacada não é você aprovar o processo de visto só, é você chegar no país e dali você dá continuidade. E aí vem um lado ruim desse processo, porque ele cria uma dependência, uma relação de dependência, diferentemente de outros processos, né? A regra geral, ele cria uma dependência de você chegar no país e encontrar o quê? O trabalho. Você aplicou para um visto para procura de trabalho. Então você vai ter que ter um plano B ali muito bem arrumado, muito bem organizado, é uma estratégia muito bem preparada para que você já chegue e já consiga o seu emprego, e isso no prazo de 4 a 6 meses, conforme a lei, para que você se empregue no país e comece ali a utilizar, as benesses desse tipo de processo. Ele tem a vantagem de você aplicar de uma forma mais simples, né? Vamos resumir aqui, de uma forma mais simples você aplica o processo, mas na hora que você chega no país, você também tem a obrigação de conseguir o teu contrato de trabalho. E aviso, não adianta chegar e aplicar, por exemplo, como empreendedor individual. Abrir tua empresinha lá, coisa menorzinha, e aplicar o processo. Não, isso é manifestação de interesse, é outra história. Tá? Não cabe nesse caso aí. Tá? Então deixo isso bem claro para vocês. Bom, dito isso, vamos para o próximo processo. Tá? O número 2 aí dessa lista, né, que eu posso dizer para vocês, seria o visto para nômade digital. O visto nômade digital ele é super interessante, porque, pela própria natureza dele, te dá toda a liberdade de circulação necessária. Eis aqui o que vos fala que, apesar de eu, na minha história, de Portugal, ter ido com o visto de estudante, mas isso foi em 2016, foi uma outra época, não existia nem visto nômade digital, né? Então, assim, foi uma outra história. Mas se você hoje tem a condição de aplicar para esse processo, eu indico fortemente, tá bem? A questão é que você tem que fazer uma comprovação financeira um pouco mais robusta, né? E aí você pode esbarrar, né, em alguns entreveros ali no processo, você não fazer a comprovação necessária. E aí isso pode atrapalhar o teu processo. Então, assim, por um lado, é um visto que não te prende a nada pela própria natureza dele, é um visto nômade, você está livre para aplicar para ele. É um visto também, você pode reunir a documentação, aplicar e fazer o teu processo, sendo que nessa segunda fase, nessa primeira fase ainda do visto, você tem que fazer uma comprovação mais robusta. Também, por outro lado, se você aprovou, já é muito mais tranquilo depois que você chega no país, né? Você vai adquirir seu título de residência, seu cartão de residência, ou melhor, seu título de residência mesmo, e aí você vai ter que passar por um processo para pegar esse título. E aí tem algumas questões, mas é para todos os vistos, né? A questão de ANMA, de ter vaga, de não ter vaga, de agendamento, tudo.
está todo mundo passando pela mesma situação. Não estou nem colocando isso em pauta aqui no vídeo. Eu estou resumindo e explicando para vocês. Então, assim, ao contrário do visto anterior, que é o de busca de trabalho, onde você tem uma fase mais tranquila na hora da aplicação do visto, mas chega no país ela é um pouco mais complicada, porque você vai ter que arrumar um emprego. O de visto nômade digital não, ele é mais tranquilo para você fazer. A dificuldade é toda no início, na aplicação do processo, da comprovação financeira mais robusta, e depois você chega no país, logicamente fica muito mais tranquilo, você já vai ter que comprovar mais muita coisa. Você é nômade e continua sendo nômade. Perceberam aí a diferença? Então, feita essa distinção para vocês aí, vamos para o grande finale, o número 1 aí, nosso campeão aí de hoje. Tá? O nosso visto campeão continua sendo o mesmo de sempre, e aí ele é 01 desde sempre, que é o visto para o visto D7, né? Aquele visto para aposentados, aquele para quem é não só aposentado, mas possui renda passiva de alguma forma. E aí me aparece muita gente, né, alguns clientes me procuram, né, justamente para poder trazer essa diferença, porque eles confundem muito a questão de ser nômade digital, por exemplo, com a questão da renda passiva. E, na verdade, você tem que ter uma renda passiva para aplicar para o visto D7. Tá? Ou ser aposentado. O cara aposentado não tem o que discutir, ele é aposentado e pronto. Mas com relação à renda passiva, sim, você tem que demonstrar que você tem ganhos de forma sem trabalho, de forma passiva, sem trabalhar, para que você consiga aplicar para esse processo. Então, ali, renda de imóveis, por exemplo, renda de aplicações financeiras, por exemplo, então você tem que fazer a sua comprovação de alguma forma, tá bem? Mas também, por outro lado, por que ele é o 01 nesse caso? Porque a comprovação financeira é muito mais simples. A comprovação de um salário mínimo português, ela hoje basta para esse processo, então ela é muito mais simples. Então você consegue fazer o processo de forma simples na hora de aplicar e consegue aplicar de forma simples quando chega no país. Tá certo? Então ele é simples em toda a sua essência, ele é menos trabalhoso nesse caso, e principalmente para quem já é aposentado, que não tem que fazer grandes comprovações, aposentado mostra o contra-cheque, dali em diante ele segue com o processo. Tá? Então, tem essas questões aí. Eu acho que o visto D7, para mim, nesse caso, eu voto e continuo votando desde o início do canal que ele é o melhor visto a ser aplicado de todos. Tá bem? Então ficou a ordem aí, visto procura trabalho, nômade digital e primeiro colocado, visto D7 para aposentados e aqueles que são detentores de renda passiva. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o nosso vídeo, nosso tema de hoje principal. Mais uma vez, coloquem nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão a ser colocada, coloque aqui nos comentários também. Lembra que a via do WhatsApp é sempre para quem vai procurar para fazer contratações, serviços, seja o que for, emergências, urgências, seja o que for, você fala pelo WhatsApp. Se não, se é uma dúvida comum a todos, você coloca aqui, porque a tua dúvida pode ser a dúvida dos demais. Coloca no campo de perguntas aqui para gente, tá bom? E não esquece de martelar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas aí. Espero que esse vídeo chegue para um número maior de pessoas, essa informação seja espalhada para o maior número de gente, tá certo? Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês que estão aqui comigo, tá bom? E vamos em frente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.